Quando lemos a Bíblia e vemos os encontros que os servos de Deus tiveram com o Senhor, nós vemos como eles ficaram surpreendidos com este encontro, com a revelação dos propósitos, com a revelação dos planos de Deus para a vida de cada um deles. Nós vimos assim na vida de Moisés, vimos assim também sobre a vida de Pedro, a vida de Abraão, me desculpem. E hoje nós vamos ver sobre a vida de José. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele havia dito. Depois de ter outro sonho, e o contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Senhor, nesta noite eu rogo que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade, o Senhor nos ajude a compreender os Teus planos, nos ajude a compreender os Teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Que nesta noite, ó Pai, Teu Espírito Santo venha nos esclarecer acerca da Tua vontade, acerca do Teu querer e do Teu efetuar em nós. Por isso, Pai, que nada venha nos impedir de nos aprofundar na Tua palavra e de experimentar da Tua graça a cada dia mais. Oramos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Quantos sonhos foram enterrados na sua vida? Quantas coisas que você um dia sonhou e que você enterrou? Talvez você enterrou os seus sonhos por causa da sua família. Talvez você enterrou os seus sonhos por causa das experiências de vida que você teve. Talvez você enterrou os seus sonhos porque alguns sonhos deram errados. Quantos sonhos você enterrou na sua vida? Em nossas vidas, em nossas histórias, nós precisamos aprender a ouvir a direção de Deus, se nós queremos viver o melhor para as nossas vidas. A história de José é uma história fantástica, porque nos fala de um jovem que sonhou. Ele teve 2 sonhos. Agora,
o problema é que a história de José, por causa dos seus sonhos, foi uma história de vida muito difícil. Então eu quero te dizer hoje, não sei qual é a luta e a dificuldade que você está enfrentando, os problemas que você está atravessando, mas eu quero que você olhe para a vida de José. Ele vai, nessa conversa, a gente já percebe nessa narrativa, que já tem um problema dentro da família. Os irmãos não gostam dele. Muitas pessoas começam as suas vidas, as suas histórias, justamente enfrentando problemas dentro de suas casas. Porque às vezes não conseguem entender e gerenciar suas próprias emoções diante dos seus familiares. E muitas pessoas então se rebelam contra pais, se rebelam contra irmãos. Infelizmente a gente ouve casos extremos de irmãos que até chegam a atacar seus próprios irmãos, filhos que tentam atacar pais, pais que tentam atacar filhos. Infelizmente, a família que deveria ser um berço de formação, muitas vezes pode se tornar um estorvo na vida de muitas pessoas. Como que você lida e lidou com a sua família? José nos ensina a lidar com os nossos familiares, mesmo quando os nossos familiares maquinam contra o mal contra nós. Os irmãos de José, então, maquinam matá-lo. Mas um dos seus irmãos fala, não vamos matar, vamos lucrar com ele, que se torna Judá. E nós vamos ver então que Judá salva José da morte e José é vendido para alguns mercadores que passam. José então é levado como escravo, ele chega no Egito, e chegando no Egito, o que acontece? Tudo isso porque ele contou alguns sonhos que ele teve. Você vai entender daqui a pouquinho como ele foi surpreendido por Deus. Mas ele chega lá no Egito, uma pessoa muito abastada compra ele como escravo. E essa pessoa se afeiçoa a ele, que é Potifar, que fazia parte da guarda do faraó. E a esposa de Potifar também se afeiçoou a José. Só que o que ocorre? Depois de alguns anos de José morando ali naquela cidade, morando ali, provavelmente pelo fato dele fazer diversos afazeres, ele estava em forma, Potifar já estava um pouco mais envelhecido, a mulher então de Potifar dá em cima de José. A vida dele estava indo bem, e falam e contam a história que depois que José entrou na família de Potifar, ele prosperou 4 vezes. Dá para você entender? Você conhecer uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, e essa pessoa te ajudar a você prosperar 4 vezes. 4 vezes do que você tinha, ele multiplicou. Olha que interessante, José, mesmo depois de ser traído pelos familiares, se tornou escravo, mas José continua tendo uma vida diferente. José, ele não se abateu, José, ele não criou baixa estima, José continuou a viver, ele continuou a caminhar. A mulher de Potifar então se afeiçoou por José e queria então se deitar com José, mas José virou e disse para ela assim: olha, eu não posso, o meu senhor tem sido um homem muito bom para comigo, como que eu vou poder fazer isso contra o meu senhor? Então a mulher de Potifar arma uma circunstância e José então é preso, porque Potifar se sentiu decepcionado com José. Infelizmente, assim é na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem decepcionadas com as nossas decisões. Mas quero te dizer uma coisa, se a sua decisão é uma decisão que está de acordo com o propósito e a vontade de Deus, não tenha medo de decepcionar pessoas. Melhor é decepcionar pessoas do que decepcionar a Deus. José não decepcionou a Deus, ele não se deitou com a mulher de Potifar, ele não adulterou ali com aquela mulher. Ele foi fiel a Deus. Ele preferiu decepcionar o próprio Senhor dele, decepcionar as pessoas que estavam ao redor e sofrer a causa disso sendo preso, do que, de fato, desfrutar de coisas que não seriam positivas para a vida dele. José é uma pessoa impressionante. É uma pessoa
que nós olharíamos para ela hoje, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros falariam o seguinte: ele é um bobo. Por que ele está fazendo isso? Porque a gente vive uma época de inversão de valores. Se você é honesto, você é errado. Se você faz as coisas certas, você é errado. Se você escolhe viver dentro de um padrão moral, bíblico, você é errado, você é fanático. Você é uma pessoa que não está de fato. Eu quero te dizer algo muito importante nesta noite. Você precisa aprender a viver para não decepcionar a Deus. Decepcione os homens, mas não decepcione a Deus. Sabe qual era o problema lá na família de José? É que José recebeu um propósito de Deus, recebeu uma visão de Deus, recebeu uma manifestação do Senhor. E se ele recebeu, ele decidiu cumprir, ele decidiu viver esse plano, ele decidiu viver este propósito, custe o que custasse. Lá na prisão, então, José é preso. Ele conhece, então, algumas pessoas que foram presas porque cometeram crimes contra o faraó. Uma dessas pessoas foi um padeiro, que deve ter queimado um pão ou um bolo, ou deve ter feito uma receita errada e foi preso. E sendo preso, ele achou que ele tinha a pena capital, que seria morto. E José fala com essa pessoa. Olha que interessante, José. O coração dele, mesmo passando por dificuldades, o coração dele não fica rancoroso. O coração dele não fica negativo. O coração dele mesmo não fica frustrado. Ele mesmo vivendo circunstâncias difíceis, ele não é uma pessoa que perdeu o ânimo, que perdeu a alegria de viver, que perdeu a capacidade de ajudar o outro, mesmo que o outro não reconheça. Então ele vai, aconselha esse padeiro tem um sonho, ele conta o sonho, ajuda esse padeiro. José se torna então um guia, um mentor espiritual para esse padeiro. Só que esse padeiro, quando sai, ele se esquece de José. José é novamente abandonado. Nós estamos vendo aí uma história de fracasso, não é verdade? Imagina isso na história de José, de quando ele teve os primeiros sonhos, 17, agora ele já está se tornando um homem adulto, já está passando dos 30 anos de idade, porque ele ficou 10 anos na casa de Potifar, ele ficou 3 anos e depois mais 3 anos na prisão, então são 16 anos, está acima dos 30 anos já. Acima de 30 anos, muitas pessoas já abriram empresas e tiveram um problema, e faliram, infelizmente. Muitas pessoas já tiveram carreiras frustradas. Infelizmente, muitas pessoas tiveram casamentos frustrados. Infelizmente, tiveram relacionamentos frustrados. A pergunta é: como que você está vivendo a sua vida? Você está vivendo e se tornando cada vez mais uma pessoa negativa, ácida, uma pessoa ruim? Ou você não perde a sua esperança? Ou você não perde a sua fé? Eu quero te dizer algo muito especial nessa noite. Deus te trouxe aqui para você viver a sua vida cheios de fé. Quantos aqui querem viver uma vida cheia de fé? Levanta a sua mão se você quer. Isso. Queira viver uma vida cheia de fé. Queira viver uma vida cheia de esperança. Não queira viver uma vida de remorsos, de traumas, que as pessoas param para conversar com você, você só tem coisas negativas para falar da tua história. Não, José não. Ele vai ter então, depois que o padeiro esqueceu, ele vai ter então um encontro com o faraó. Eles se lembraram, porque ele salvou 2 pessoas na prisão. E essas 2 pessoas então vão falar para o faraó de José. José então é levado diante do faraó. Por quê? Porque o faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Observe o seguinte, querido irmão e querida irmã, quando Deus te dá um talento, ninguém pode impedir a ação de Deus na sua vida, amém? Quando Deus te dá algo, faça aquilo que Deus te deu, faça com alegria, não fica negligenciando, não fica barganhando os seus talentos, os seus dons, não. Faça, viva com intensidade. Viva para esse que te criou. Viva para esse que te formou lá no ventre da tua mãe. Viva para Ele com alegria, mesmo que a tua família te decepcione, os teus negócios derem errados, você for traído, abandonado,
esquecido, mesmo que as coisas não deem certo. O segredo da nossa vida se reside num coração que aprende a viver de fé em fé, amém? Você pode dizer assim, eu vou viver de fé em fé? Mas você pode falar com mais fé mesmo? Eu vou viver de fé em fé. Esse é o nosso desafio diante da vida. Esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. Viver de fé em fé. Alimentar a nossa fé. Parar de ficar remoendo o passado. Ah, porque fez isso, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso, ah, porque fulano fez isso, porque ciclano fez isso. Não, não viva disso. Veja o que Deus fez na tua história. Veja o que Deus faz na tua vida. José, então, ele é levado perante o faraó, e ele diz para o faraó, olha, o faraó teve um sonho super estranho. 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, as magras comiam as gordas, e José chegou lá e explicou para ele, olha, vai haver 7 anos de muita prosperidade, e vai haver 7 anos de muita miséria, que as pessoas vão morrer de fome. Então o Senhor vai ter o tempo agora, de aprender a administrar os seus recursos, administrar os recursos. Essa época vai ser a época para que o Egito prospere. O faraó gostou então de José, gostou do que José falou, porque José, ele poderia ser uma pessoa amarga, não poderia? Decepção com a família, decepção no trabalho, decepção com amigos, decepção, frustração, mas José não, ele chega para o rei, para o faraó, e ele identifica uma oportunidade. E aqui vem o primeiro segredo para as nossas vidas. O primeiro segredo para as nossas vidas nesta noite, se nós queremos ser surpreendidos por Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus é Deus de oportunidades. Fala comigo, Deus é Deus de oportunidades. Mas fala com fé, vamos lá, Deus é Deus de oportunidades. Entenda isso nessa noite. Não fique pensando que amanhã vai ser um dia ruim. Não fique pensando que o ano que vem vai ser ruim. Não fique pensando que até o final do ano as coisas vão ser ruins. Não, você adora um Deus de milagres, como nós cantamos aqui nessa noite. Você adora um Deus que é sobrenatural. Você veio hoje aqui, você saiu da sua casa e veio aqui nessa noite, porque você acredita que esse Deus pode fazer algo de diferente na tua vida. Mas então acredite nisso. Acredite verdadeiramente. Mas olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você. Você tem alimentado a sua fé? Ou você tem alimentado as suas decepções, as suas frustrações, as suas angústias? Algumas coisas eu posso tirar da vida de José. E eu vou tirar isso olhando lá na frente, no capítulo 45. Abre a sua Bíblia lá no capítulo 45. Nós vamos ver aqui algo interessante. José, no capítulo 45, ele já está ali numa posição como governador do Egito. E ele ali, como na posição de governador do Egito, já passou os 7 anos das vacas gordas. Está agora no 3º ano das vacas magras. As pessoas não têm mais o que comer. E as pessoas estão indo lá no Egito para comprar comida. Sabe quem vai chegar lá no Egito para comprar comida? Os irmãos de José. E eles estão levando o quê? Estão levando o ouro que eles têm, que eles guardaram para comprar comida. Porque nos 7 anos de vacas gordas, eles não tiveram sabedoria para guardar para eles. Mas José teve sabedoria para guardar para eles. Mas José soube compreender a como viver os dias difíceis, os dias de dificuldades. E aqui no capítulo 45, no versículo 4, nós temos esse encontro de José com os seus irmãos. E ele diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Aí eles olham para ele, não é possível.
Você, José, por quê? José não é mais o José dos 17 anos lá. José agora é um homem formado. Então agora, já passaram 16, agora já são mais 7 anos, ele já tem mais de 40 anos. José então já é um homem formado. E quando ele chega, os seus irmãos chegam para ele, ele já tem entendimento sobre a vida. O salmista fala para nós: ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. José então, ele tem um coração sábio agora, porque ele aprendeu a contar os dias dele. Os irmãos não reconhecem, porque agora José não é mais aquele José, é um outro José. E assim deve ser a minha vida e a sua vida. As pessoas, quando olharem para nós daqui a alguns anos, eu vejo algumas pessoas que falam assim: nossa, me chamavam muito de Carlinhos. Até hoje algumas pessoas me chamam de Carlinhos porque sempre se afeiçoaram comigo. Algumas pessoas me encontram hoje: nossa, Carlinhos, como você mudou, como você se transformou. E é assim que eu e você precisamos viver. Na vida, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa adquirir posturas de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Olha que interessante, José então agora se tornou um egípcio, ele é governador, ele fala com as pessoas, José, alguns autores falam que José conseguiu falar todos os idiomas da terra. Dá para você imaginar isso? Todos os idiomas da terra, porque todas as pessoas iam fazer negócios com o Egito. Você estudou isso no seu livro de história, quando você era criança, lá no 6º, 7º, 8º ano, que o Egito se tornou então o maior centro comercial de toda a história da humanidade, não somente de comércio, mas também de cultura. E a influência do Egito foi grandíssima. Só que é algo importante aqui que eu e você entendamos isso. O Egito só se tornou o que se tornou, não foi porque, igual alguns teóricos aí falam, os extraterrestres chegaram lá e deram a tecnologia para eles. Não, porque Deus levantou um homem no meio deles, amém? Um homem que fez a diferença na história da humanidade. E esse homem se chamava José. José do Egito. E olha que interessante, ele diz aqui agora: e agora você vai encontrar Deus. Agora não se aflijam. Eu sou o irmão que vocês venderam, mas agora vocês não se aflijam. E outra coisa, nem se recriminem. Não fiquem com culpa por terem feito tanto mal comigo. Não. Por terem me vendido para cá. Porque José ressignificou a vida dele. Você quer ser uma pessoa vitoriosa na sua vida? Quantos aqui querem ser vitoriosos? Ressignifica o teu passado. Ressignifica com Deus o teu passado. Sai lá daquela dor lá de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Sai lá daquilo e ressignifica hoje o teu passado. E veja o que José diz então: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? No meio de tanta tragédia, no meio de tanta coisa esquisita, no meio de tanta traição, no meio de tanto abandono, no meio de tanta tristeza, no meio de tanta angústia existencial, José, ele conseguia ver a mão de Deus sobre ele, cuidando dele, zelando por ele, guardando ele e conduzindo a vida dele para o propósito que Deus tinha dado a ele. E qual era o propósito? Vocês se lembram do primeiro sonho? Eram os feixes se curvando diante de José. Quem está se curvando agora? 10 irmãos de José se curvam agora diante de José, porque agora ele é o governador do Egito, e agora ele tem o poder da espada, ele tem o poder de exercitar a vingança, mas José, ele está cheio de Deus, amém, irmãos?
cheio de Deus, e quando a pessoa está cheio de Deus, ele não transborda com vingança do coração humano, ele não transborda com ódio, com raiva, ele não transborda com sentimentos pequenos, com sentimentos medíocres, com sentimentos da terra, ele transborda com um amor que vem de Deus, amém, irmãos? Você quer passar por seus dias e ser vitorioso? Transborde de amor na vida das pessoas, amém? Transborde de amor, transborde do amor de Deus sobre a tua vida. Olha o que ele continua dizendo, olha aqui, já houve 2 anos de fome da terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Deus estava com ele. Você reconhece isso? Você consegue reconhecer? Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está com você em todas as circunstâncias da tua vida, porque Deus é onipresente. Fala comigo, onipresente. Ele é onisciente, Ele sabe o que você precisa. Fala comigo, onisciente. E esse nosso Deus, Ele é onipotente. Fala, onipotente. Ele tem todo o poder na mão dEle. E o poder principal de Deus se chama amor. Amor. É só o amor que é capaz de mudar a história da vida humana. É só o amor que é capaz de fazer com que a minha vida e a sua vida tenham sentido e significado nessa existência. E é só quando eu e você transbordamos de amor, é que as outras vidas vão perceber a grandiosidade desse Deus. Então, se você realmente quer ser surpreendido de Deus, se conecta com esse amor que é uma fonte eterna, se conecta com esse amor que é uma fonte inesgotável, se conecta com esse amor, que esse amor, ele é maior do que você é capaz de imaginar na sua vã consciência e na sua vã possibilidade de existência. Ele é grande demais, ele é muito grande. José, então, ele transborda de amor na vida dos seus irmãos. Mas não para por aí a história. José, ele fez de meio que uma artimanha com seus irmãos. Ele pediu que trouxessem, então, o seu irmão mais novo, ao invés de matá-los. E eles falaram, mas se nós fizermos assim, o meu pai vai morrer. Isso ele fez antes dessa revelação. Mas José aqui agora diz, vão haver 5 anos de coisas muito mais difíceis. Queridos irmãos, eu não sei o que vai ser depois dessa pandemia. Eu não sei se vão ser anos mais prósperos, anos menores, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus estará conosco, amém? Deus sempre estará conosco. A mão do Senhor sempre estará ao nosso lado, amém, irmãos? Não é porque a gente é bonzinho, é ruinzinho, não, é porque Deus é amor. E Ele, sendo amor, Ele nos ama. E você, escolhendo andar com Ele, você receberá a porção desse amor de Deus todos os dias na tua vida, todos os dias na tua existência. Lá no capítulo 50, vira mais algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver também mais um momento em que José, então, nos ensina. Lembra-se do salmista? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente tenha corações sábios. E olha que interessante o que José fala em Gênesis 50, versículo 18 em diante. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e dissemos: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Está certo, vocês planejaram o mal contra mim. Ele não escondeu, não varreu debaixo do tapete. Não.
Vocês fizeram mal contra mim. Mas, guarda esse segredo espiritual na tua vida. Essa aqui é uma chave para libertar a tua vida. Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma chave para você viver dias fantásticos e extraordinários na tua vida. Mas Deus o tornou em bem. Amém, irmãos? Não existe mal, aflição, dor, decepção, traição. Não existe mal maior que Deus não tenha poder de revertê-lo e transformar este mal em bem, porque o nosso Deus é o sumo bem, o nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus de todo o amor de todo o universo. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Guarde isso daí. Como que ele falou? Ele falou rispidamente? Ele falou com sarcasmo? Ele falou com ironia? Não, ele falou com amor. Lembra que eu falei para você, te desafiei a você transbordar do amor de Deus? Transborda o amor de Deus, transborda o amor de Deus na sua fala, transborda o amor de Deus nas suas atitudes, transborda o amor de Deus em tudo que você for fazer. Todo o seu trabalho que você for empreender, faça com amor. Tudo que você fizer, não acorda pensando que é mais um dia, não. Acorda pensando, é mais uma oportunidade que Deus está me dando, porque Ele quer sobejar na tua vida, Ele quer derramar sobre a sua vida, Ele quer te ajudar a você ressignificar o teu mal, as tuas dores, o teu passado. Ele quer te ajudar a você atravessar o teu vale, atravessar as tuas dificuldades, atravessar as suas lutas, e Ele quer fazer isso com um propósito. E o propósito que Deus deu a José era esse: salvar muitas vidas. Salvar muitas vidas. Então, pensa comigo aqui agora. Como que você vai terminar os seus dias? Hoje eu vi um vídeo na internet falando de 5 grandes artistas que terminaram as suas vidas na miséria. 5 grandes artistas que ganharam fortunas, mas porque decidiram viver uma vida egoísta, sem Deus, terminaram a vida na miséria. Cazuza cantou assim: os meus heróis morreram de overdose. Não são essas pessoas que guiam a minha vida. Eu espero que não sejam essas pessoas também que guiem a sua vida. Escolha bons mentores para você viver a sua vida. Escolha viver como José viveu. Como que ele viveu? Ele viveu transbordando em amor. Ele viveu ressignificando todo o mal do seu passado em Deus. Ele viveu aproveitando as oportunidades que Deus abria para a vida dele, as oportunidades que Deus dava para a vida dele. José resolveu viver com a chave que abre toda a história do ser humano, a chave que é capaz de nos levar a uma vida de muitas vitórias, uma vida de muita transformação, uma vida de muita alegria, uma vida de muita harmonia, uma vida de experiências maravilhosas e sublimes com Deus. Ele decidiu andar com Deus, entendendo que o nosso Deus tem poder de transformar todo o mal em bem. E você pode me perguntar agora: pastor, como que foi que José foi surpreendido? O Moisés foi surpreendido com uma sarça, não foi? A sarça estava queimando e não se consumia.
O Senhor falou, Abraão foi surpreendido porque recebeu a visita de 3 anjos. Mas e agora, José? A vida de José parece que ele não foi surpreendido assim por Deus. Ele foi surpreendido com Deus no seu relacionamento que ele nutria com o Senhor, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Num relacionamento constante, num relacionamento verdadeiro, num relacionamento profundo, num relacionamento significativo. Eu só conheço 3 maneiras de se ter um relacionamento com Deus: lendo a palavra dEle, colocando os meus joelhos no chão todos os dias, e fazendo isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, mantendo a comunhão no meio do povo de Deus. Pastor, mas o Senhor não sabe a minha dor, o Senhor não sabe a minha luta, eu não sabe como que eu vou poder conseguir, eu estou tentando entender, mas não estou conseguindo. Eu quero te falar o seguinte: confie em Deus. Ele te trouxe até aqui. O Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar adiante. Agora entenda o segredo. Ele vai te levar adiante. E o que José diz no final de sua vida para os seus irmãos? Deus me trouxe até aqui para sustentar vocês. E aqui tem um segredo sobre a vida. Quem guarda rancor no coração, quem guarda decepção no coração, quem guarda o nome das pessoas que lhe feriram ao longo da vida, o final da vida dessas pessoas é miséria. É miséria. Mas aqueles que aprendem a olhar para o passado, vocês me fizeram mal, mas eu os perdoei. Aqueles que aprenderam a perdoar os que lhe feriram, os que lhe fizeram mal, eles vão sobejar, eles vão transbordar, eles vão se encher desse amor. E o amor de Deus não quer só te encher. A grande verdade, eu descobri e tenho descoberto algo fantástico. Deus quer é que a gente transborde. Ele não quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que a gente transborde do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então entenda aqui hoje. Eu quero te propor 2 desafios nessa noite. Primeiro desafio: ajusta tudo que você precisa ajustar na tua vida. Não sai daqui hoje sem ajustar nada do teu passado. É com teu pai, é com a tua mãe, é com teus irmãos, é com um amigo, foi com um sócio, foi com ex-marido, com ex-mulher. Ajusta tudo que você tem para ajustar aqui hoje. Perdoa. Fala: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha vida. Eu não quero mais sentir dor, não quero sentir ódio, eu não quero sentir nem raiva, Senhor, eu quero sentir. A única coisa que eu quero sentir é amor. Amém? Fala isso comigo. A única coisa que eu quero sentir é amor. Fala isso comigo. Se liberta nessa noite. A única coisa que eu quero sentir, Senhor, é o teu amor fluindo na minha vida. O segundo desafio que eu quero te propor nessa noite: não passe mais nenhum dia sem ler a palavra, sem colocar os teus joelhos no chão e sem buscar ter comunhão com o povo de Deus. Não fica longe. Quando você pega a brasa e tira do meio da fogueira, ela se apaga. A fogueira continua, mas a brasa se apaga. A fé apaga. Deus não quer isso para você. Anda com Deus. Se encha de Deus. Você vai enxergar as oportunidades e a vida que Ele vai te dar para viver. Você quer isso para a sua vida? Você aceita esses 2 desafios? Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Você que precisa perdoar, você que precisa se transformar, você que precisa ressignificar.
Você que precisa colocar a sua vida diante do Senhor, ora diante do Senhor agora. E você que faz hoje um compromisso com o Senhor, de dizer para Ele: eu vou viver, Senhor, para transbordar o Teu amor. Fique em pé comigo na presença do Senhor nessa hora. Fique em pé, coloca a tua vida diante do Senhor. Tem pessoas que estão vivendo angústias tão profundas em suas almas, porque sempre olha para o passado e fala: por que a pessoa fez isso comigo? Eu não merecia isso que aconteceu na minha história, eu não merecia ter passado por isso, eu não merecia ter enfrentado isso. O Senhor quer te dizer uma coisa, um segredo maravilhoso nessa noite. Ele quer te dizer que Ele estava contigo, te carregando no colo, te sustentando e dizendo: filho meu, filha minha, você vai aprender a amar como eu te amo. Filho meu, filha minha, eu quero derramar um amor sobre a tua vida, que vai te curar, que vai te transformar por inteiro, que vai curar todas essas tuas feridas, que vai curar todas essas tuas tristezas. Sabe, esse dia que você acorda e não sabe nem por que você está chorando, porque você está vivendo dias de tanta tristeza, que você não sabe nem dizer por que essa tristeza está invadindo a tua alma. Eu quero te dizer nessa noite, Deus quer derramar e transbordar do amor dEle, da paz dEle no seu coração, de uma maneira que você vai desfrutar de uma alegria que é indizível, de uma paz que ninguém no mundo mais poderá tirar ou roubar de você. É a paz do Senhor, o nosso Deus, é o amor de Deus que nos constrange. Quando Cristo morreu, quando nós ainda éramos pecadores, Ele morreu e nos perdoou os nossos pecados, e lavou as nossas dívidas, e disse para nós: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o teu pecado, que tira as tuas dores, que tira as tuas enfermidades, e vim neste mundo para curar a tua alma, para restaurar teu coração, para restaurar a tua vida. Coloca a sua vida diante do Senhor, deixa Ele encher tua vida hoje, deixa Ele transformar o teu viver hoje. O Senhor, o nosso Deus, Ele tem planos e propósitos grandes na tua vida. Através de você, você vai sustentar os teus familiares, você vai ajudar cada um dos teus familiares. Creia nisso em nome de Jesus. A decisão é tão simples: se encher de Deus e transbordar do amor de Deus. José do Egito tornou Deus o fundamento da vida dele, e isso fez com que ele não se abalasse quando foi abandonado pelas famílias, quando não deu certo no trabalho, quando foi abandonado pelos amigos. E quando ele transformou Deus como fundamento da vida dele, Deus encheu a vida dele de um amor tão grande, que nada pôde abalar a vida de José. Que nós saibamos encher as nossas vidas de Deus. E assim, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos encha, ó Deus, da tua graça, da tua força, do teu poder. E que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana de vitória, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, continue
a obra que realizou e começou a realizar em nossos corações. E que nossas vidas possam transbordar de amor essa semana, Senhor. Transbordando do amor com as pessoas que nos encontrarmos, nas nossas famílias, com os nossos amigos. Encha-nos com a Tua graça, a Tua paz. E que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te guarde. E faça resplandecer sobre a tua vida a glória dEle. E te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.